Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já somos 200 mil, né? Somos 200 mil, gente. Eu tô muito feliz. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. E eu tenho certeza que agora vai se desinscrever um monte, né? Porque as pessoas não gostam de ver a gente feliz e de ver a gente conquistar alguma coisa e já vai logo, né? Os invejosos já vai se desinscrever. Mas não tem problema não. É melhor que não tenha invejoso aqui mesmo, tá? Se desinscreve aí. Você que não aceita a vitória dos outros, né? Vamos ficar felizes pela vitória dos outros. Porque toda vez que eu comemoro aqui, sai gente do canal. Mas eu não fico triste não, porque esse tipo de gente invejosa que não aceita a vitória dos outros não serve pra mim, tá? Bom, quem quer aprender comigo, fica no meu canal. Eu tirei as pontinhas ali do cabelo dela porque tava babado, viu? Tava muito longo, né? Daí eu coloquei aqui um pouquinho e ela disse que queria tirar um pouquinho do comprimento, então eu já tirei logo, né? Tô usando esse pó aqui da Yamaha, Abre 9 Tons. É um pó que entregou. Ele superaqueceu, né? Mas hoje qualquer cabelo tá superaquecendo porque a pessoa faz mechas ou a pessoa tem um cabelo natural e usa esse shampoo de pH alto, né? pH muito alcalino, ou seja, vai lá e compra um produto de supermercado e aí o produto é muito alcalino, aí essa pessoa usa no cabelo, aí você pega um cabelo super natural, até loiro já, a pessoa fala, é natural, é loiro, não sei o que. Você coloca o produto e ele ferve, né? Ferve e superaquece sabe, assim, em 5 minutos superaquece e já fica loiro em 5 minutos. Fica num tom 9 em 5 minutos, se ele não emborrachar e fica chiclete, tem que tomar muito cuidado. Né, gente, é um papel alumínio enorme, um cabelo enorme e já deu um trabalho enorme. Já deu um trabalhão pra mim fazer esse cabelo. Se você não deixou o seu like ainda, não sei o que você tá esperando pra deixar o like e se inscrever no meu canal. É só um clandestino, caiu aqui de paraquedas, né, clandestinamente, enclandestinado. E não vai se inscrever no meu canal, pelo amor de Deus, tenha piedade, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. É extremamente importante quanto a sua pessoa inscrita aqui no meu canal. Então se inscreve e compartilha, porque compartilhar também é tão importante quanto você está inscrito no meu canal. Tudo é importante, então se você, né, puder fazer, a gente fica muito agradecido, muito honrado, muito emocionado, tá? Faz aí, pelo amor de Deus. Fechei o papel, já estou na metade do cabelo, porque só o tempo que eu levei aqui pra implorar, né, pedir inscritos e like, já comeu toda a metade do vídeo, já estamos no final, tô brincando, exagerado. Bom, ai meu Deus, aí eu fiz um triângulo ali, ó, eu fiz um triângulo, né, e aí fui costurando, deixei um pouquinho de cabelo lá, e eu coloco um pra um lado e outro pro outro, entendeu? Aí pega um papel alumínio quase da minha altura, um papel alumínio daquele grande, né? Tem um papel alumínio menor, eu comprei o maior, né? Porque na minha época aqui no Brasil não tinha esses grandes. Nem lembro de ter visto esse negócio enorme em Portugal, não lembro. Também, né? Não lembro. Não sei. Esse papel alumínio eu vim ver aqui, esses grandes, gente. Bom, vim patrocínio, papel alumínio. Eu não marquei eu também não mostrei a marca, né? Mas, eu mostro e ninguém patrocina. Não adianta. Então, quem sabe uma marca de alumínio não queira me mandar papéis alumínios, né? Daí eu começo a usar só a sua marca de papel alumínio. Faz sentido? Manda aí. Eu uso só o seu papel alumínio. E ainda faço merchan toda vez. Aí, olha, a mecha que eu subi ali pra cima eu já vou costurar também, já vou fazer aqui, ó. Deixei ali, já peguei um papel alumínio que a minha cliente está me dando muito bem, separadinho, porque eu corto esse papel alumínio tudo junto, aí eles ficam unidos em sereno, fica tudo grudado, entendeu? Do jeito que eu corto o papel, mas é rápido pra cortar, porque eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa que nasceu de 5 meses, tô brincando, eu nasci eu não sei como, né? Porque eu sou muito assim, eu não tenho paciência. Se eu quero pra agora, eu já fiz ontem, então não tem jeito. Bom, mas eu tô tentando treinar a minha paciência, né? Porque não é fácil, né, gente? Bom, vou fechar o papel, 2 dobras, e daí a gente já vai lá e sela, olha, de um lado e do outro. Pessoal, esse tipo de cabelo ferve, como eu já falei, shampoo de pH alto, esses baratinhos do supermercado ferve o cabelo, faz ferver o cabelo, né? Porque o cabelo vem super alcalino, aí você coloca um produto lá em cima e o cabelo ferve. Deve ser isso, né? Que acontece, porque não tem outra explicação, o cabelo natural ferver. Não é o caso desse cabelo aqui, mas eu já fiz cabelo natural que ferveu, tipo, natural e tá fervendo, por quê, né? Porque o shampoo, o creme de manutenção, sei lá,
não tá favorecendo esse cabelo não. Nesse caso aqui ferveu porque o cabelo é pintado de castanho, ele é pintado de castanho escuro, foi pintado muitas vezes durante muitos anos, porque ela tem já cabelo branco, o cabelo é longo, então ele cresce bem, ela sempre tá pintando a raiz. Eu fiz um teste de mecha e ele abriu até bem, mas como eu falei, os cartões que eu usei no dia, ele deu bastante trabalho, então eu fiquei 8 horas ou foi mais tempo com esse cabelo assim em pé, né? Não sentei, não tive tempo para sentar, porque eu terminei de fazer ali e já tive que começar a tirar do comprimento, porque superaqueceu e chegou no tom muito rápido. Só que eu vi superaquecer, né? Com 5 minutos eu já tirei, gente, foi muito rápido. Depois que superaqueceu, né? Bom, vamos lá. Já estou fechando ali direito, do um lado, do outro. Não são mechas na transparência. Pessoal, dividi, né? Fiz um V ali, olha. Do outro lado. Ficou assim. Tiro a mecha. Olha, eu pulei um espaço grande, agora eu vou... Não vou fazer nessa mecha, eu vou fazer nessa mecha de baixo. Tirei mais um pouco. Também tirei um tantão de cabelo. Aí eu vou trabalhar essa mecha. Costura. Papel alumínio. Com o cabo do pente. Faz a primeira dobra. Produto. Fez a aplicação, aproximou da raiz. Desceu. Mais produto. Primeira dobra. Segunda dobra. Levanta a mecha com o cabo do pente, empurra a parte de baixo, sela as laterais. É assim que eu coloco papel alumínio, gente. É assim que eu coloco sempre. Aí eu tô dando uma dobrinha ali embaixo pra segurar o peso, né? Porque é uma mecha grande de cabelo. Por mais fininha, né? Por mais fininha na transparência, mesmo assim é pesado ainda, por causa do produto e do cabelo. Então acaba pesando muito a mecha. Por isso é que o papel desce um pouco, né? Quando o cabelo é mais comprido ainda, mais o papel vai descer. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, mais um papel. Dobrou. Fez a aplicação. Desce o produto e já vai juntando todas as pontas. Olha a quantidade de cabelo, olha a quantidade de produto. Então, é peso, né? Fica pesado. E eu deixo a ponta do cabelo bem aqui embaixo no papel, né? Porque quanto mais você sobe o cabelo num bolo todo, embola o cabelo todinho lá em cima na raiz, mais pesado fica, né, dentro do papel. Então tem que distribuir esse peso do cabelo e do produto pelo papel, né? Para depois você fechar o papel e aí o peso do produto fica mais distribuído dentro do papel. Como ficou bastante cabelo aqui de fora, eu vou iriçar desta forma. E depois vou dar uma costuradinha ainda. Eu só queria limpar mesmo as pontas, porque eu não vou descolorir o cabelo inteiro, né? Ele tem preto, gente, então não dá pra ficar fazendo freehands, né? Tem que ser pó descolorante e papel alumínio, porque ele superaquece. Se eu colocar o produto em cima, vai superaquecer e vai ficar avermelhado, né? Então freehands não funciona. Então tem que colocar dentro do papel produto para esse cabelo abrir logo. Por mais que ele superaqueceu, ele abriu muito rápido e ficou saudável, né? Eu tinha uma noção do que eu estava fazendo, tá? Eu fiz teste mesh, eu perguntei muito, tudo pra ela. Então eu limpei bem, olha, o cabelo e daí é que não tá dando pra ver. Mas ó, agora vai dar pra ver. Descolori as pontinhas ali.
porque eu quero elas loirinhas, eu quero as pontas do cabelo um pouco mais loira, né? Então fechei o papel. E prontinho. Era o que eu queria fazer, assim, só... Olha o tanto de cabelo, gente, é bastante cabelo, tá? Não é pouco cabelo, não. Todo esse cabelo tá pintado de castanho escuro. E muitas vezes. E é tinta de farmácia, tinta tipo Garnier, sei lá. Ó, fiz um triângulo. Com o cabo aqui do pincel. Tiro na transparência. Não rolou. Peguei o pente. Costurei. Já deixou seu like, já compartilhou, já se inscreveu no meu canal. Se inscreveu, bem-vindo. Welcome back to my channel. Thank you. Gente, se inscreve, deixa um like, tá? E compartilha o vídeo. Sobe o cabelo ali e já vai aplicando. Tem que ter certeza que tá bem aplicado. Outra dica que eu vou dar pra você é: a primeira descoloração no cabelo que tá de preto, você tem que fazer do jeito certo. Porque se ficar manchado, tipo umas partes avermelhadas, porque ficou mal aplicado o produto, o pó descolorante, depois você não consegue descolorir mais esse cabelo. Porque aonde já tá loiro, não aguenta produto. E aí você não consegue clarear aquela mancha vermelha, fica um cabelo feio, manchado. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? É uma coisa muito comum de acontecer. A pessoa colocar muito cabelo dentro de um papel alumínio, aplicar o produto e depois aquela mecha ficar manchada de vermelho porque não tinha produto suficiente ou porque não foi distribuído muito bem o produto em todas as mechas, ou mais necessariamente em todos os fios, né? Então, tô pegando uma luva aqui porque o negócio tava ficando triste, tava corroendo a ponta dos meus dedos, porque eu não gosto muito de luva. Muita gente me critica e fala horrores sobre luvas. Usa, gente, usa, entendeu? Por que você não usa luva? É só um acessório, entendeu? Quem tá se ferrando aqui sou eu, é a minha mão. Então usa luva, você sabe que tem que usar luva, usa luva, não é? Simples assim. Bom, coloquei a luva só em uma mão, porque, né, tendência, não tem problema. Era a mão onde o pó tava corroendo mais. Eu não gosto de luva, fazer o que? Eu não gosto de luva. E um monte de gente que também comenta que eu não gosto. Eu não gosto de luva porque, né, eu já trabalhei em salão feminino e só tinha luva pequenininha. Então eu já não usava e minha mão já, quando colocava luva, ficava apertada dentro daquela luva. Eu não conseguia ter o tato direito do cabelo, não consigo, né? Mas tem hora que não dá jeito, né? Tem que usar porque realmente corrói a mão. E se pegar embaixo da unha, Deus me livre. Bom, produto, vira o pincel e aproxima da raiz. Pessoal, ele começou a superaquecer e nesse dia o cartão ficou cheio, tudo aconteceu, né, nesse dia, então deu problema, assim, eu tive que trocar cartão, tive que... o celular também deu problema de memória, tudo que eu tava usando no dia deu problema de memória, porque o cabelo dela demorou muito, né, foram mais de 8 horas, então imagina gravar 8 horas. É muita coisa, né? Não tem telefone que suporte, não tem memória que suporte, não tem cartão de memória que dê jeito. Então, realmente, e as minhas coisas de gravar não é das melhores, sabe? Não tem o melhor computador, não tem a melhor câmera. Se uma empresa quiser me mandar também, a troco de publicidade, me manda, né? Porque não. Tem um monte de gente que ganha, só eu que não ganho nada. Mas não tem problema. Eu terminei de aplicar? Terminei, mas daí superaqueceu e eu já comecei a remover muito rápido e não deu tempo de gravar, entende? E se eu gravei eu não sei aonde tá. Bom, eu removi os papéis e joguei o pó descolorante no cabelo todo, foi isso que eu fiz. Ó, dá pra ver que tem pó descolorante, né? Essas mechas aqui, ó, é as mechas do topo. Eu não vou deixar esse pó descolorante avermelhar muito o cabelo. Eu vou remover das laterais ainda. E aí eu vou jogar pó descolorante nele todo. Bom, tô removendo das laterais
E assim que eu removo o papel, eu já junto todas as mechas, as que foram descoloridas e as que não foram descoloridas. Eu vou juntando tudo. Claro que ali na nuca não tem produto por enquanto, porque não dava para deixar ali e depois, né, tem que aplicar tudo. Assim que eu remover todas as mechas, aí eu aplico uma champuzada nele todo, vamos dizer assim, né. Ó, o cabelo tá bem, não tá elástico. Tem umas partes mais avermelhadas que outras, é sobre isso que eu falo, mas ele descoloriu muito bem o fundo. Olha aqui, essa parte que tá bem preta, ó. Aí eu já tô vindo aqui com o restinho de produto que sobrou e aplicando nas pontas. Mas eu já vou preparar mais. Ó, vai aplicando. Pra já ir clareando essas pontas, né? Pra gente ter um degradê da cor. Limpei a cubuquinha com as pontas, porque eu não tenho tempo de preparar outro produto. As laterais também tem produto, tá? Só não tem produto na nuca ali, porque eu já apliquei o produto, né? Já apliquei, já dei uma clareada nas pontas. Se eu deixasse até agora já estaria vermelha, né? Então não é isso que eu quero. Eu não quero um fundo vermelho nesse fundo escuro. Eu quero um fundo que não fique avermelhado. O máximo que eu puder evitar o avermelhado eu vou evitar. Mas é tinta preta, né? E tinta preta descolore pro vermelho. Olha essa parte aqui, já tá meio marrom. Na verdade é um tipo de marrom. Mas é um cabelo difícil de fazer, é um cabelo que mancha muito fácil, é um cabelo que avermelha muito fácil. Então, olha, nessa etapa aqui eu já tinha levado para o lavatório, já tinha jogado um pouco de água. E aí eu preparei mais pó descolorante com shampoo, com bastante shampoo. E apliquei nele todo em forma de champuzada, né? Ó, tem shampoo no meio. Eu só evitei um pouco na raiz, porque é quente, né? Muito assim, perto da raiz eu não apliquei. Ó, vou jogar mais shampoo em cima. Porque já tinha pó descolorante com shampoo. Foi pó descolorante com Ox Volume 20 e shampoo, tipo uma champuzada mesmo. Então, isso que eu tô fazendo agora é uma champuzada. Essa champuzada é para abrir um pouco do fundo preto, porque aquele fundo preto opaco não traz vida para um loiro, né? Fica, eu não acho, eu não gosto de loiro em cima de um fundo preto, porque para mim cabelo loiro branco, acinzentado, é cabelo branco em cima de um preto, né? Tipo a pessoa que envelheceu e ficou com cabelo branco em cima no fundo preto, sei lá. Para mim o natural é isso. Então eu não entendo o loiro platinado, por exemplo, em fundo preto. Não entendo, parece que a pessoa está de cabelo branco. Então eu não acho interessante. Converso com as minhas clientes, explico o meu ponto de vista e elas, pelo menos na maioria das vezes, gostam do resultado e aceita bem o resultado. Esse caso aqui eu ainda fechei ele com corretor azul, porque eu ainda dei uma carregada de azul depois na matização, mas as mechas, teve lugares que ficou bem descolorida, teve tipo a franja não ficou muito bem. Eu vou usar esse tom aqui, ó, é o 812, a nuance 812 da Mandy. O fundo que eu abri nas mechas foi mais ou menos um 12. Um 12, ó, foi um 8. Tô louco. Misturei bem. Eu coloquei o corretor azul, tá, pessoal? Eu coloquei mais ou menos uns 2 centímetros de corretor azul. Eu lavei o cabelo dela e olha o tom que ficou. Não ficou avermelhado, né? Agora eu tô aplicando esse 812 com Ox Volume 20 na raiz dela com mais ou menos 2 centímetros de corretor azul. A franja eu não consegui descolorir muito bem, porque provavelmente é castanho, a pessoa pinta em casa, então pinta muito bem na frente, né? Elas conseguem pintar muito bem a frente, a lateral, pinta super bem, mas não consegue pintar muito bem a nuca, por exemplo. Então às vezes a nuca descolore melhor do que a frente e a lateral. Bom, se você assistiu até aqui, sem pular o vídeo, comenta aí, deixa eu ver uma coisa bem aleatória. Comenta aí. Ai, deixa eu ver. O que, gente? Comentar o que, meu Deus?
Ai, tô pensando, uma coisa aleatória, mas não tá vindo. Ai, ai. Comenta aí, tapete. Tapete de centro. Não tem nada pra comentar, comenta tapete de centro. Bom, eu apliquei o 812 da Amende com mais ou menos 2 centímetros de corretor azul. Eu me arrependi um pouco de usar tanto azul? Me arrependi, vou ser sincero. Hoje eu teria matizado esse cabelo de outra forma. Eu não usei o verde porque as mechas que eu consegui abrir o fundo estavam no tom 8, então como que eu vou usar verde, né? Não vou usar verde. Então eu não usei o verde, mas poderia ter usado o verde? Poderia ter usado o verde. Um tom mate, não usei. Eu usei o 812 com um pouco de corretor azul. Dá pra ver ali na pele dela, olha que tá até azul. Esse 12 eu apliquei só na raiz, tá? Esse com muito azul eu apliquei só na raiz. Depois eu preparei mais um pouco de 8.12 sozinho, sem azul, e apliquei no comprimento. Porque no comprimento eu não apliquei com muito azul não. Aliás, eu não coloquei azul, tá? Não coloquei corretor azul no comprimento. Eu coloquei corretor azul só naquela misturinha que eu apliquei na raiz. Aí eu fui puxando esse corretor azul pro comprimento, né? Com essa 8.12 sozinha, só 8.12. Bom, o comprimento está neutralizando muito bem. Ali na raiz ficou bem acinzentado porque tinha muito azul. Torci, coloquei aqui para deixar o tempo de pausa. E foi esse o resultado da parte da frente, né? Porque no vídeo que eu editei, no outro vídeo lá, eu não mostrei essa parte da frente porque eu não achei. Ficou assim, pessoal. Foi esse o resultado. Se inscreve no meu canal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito mesmo. Olha de trás como ficou. Ficou assim. Bom, no box de informação vai ter bastante vídeos aí com o mesmo tema, assim, sobre remoção de tinta escura, vermelho, preto. Tem muitos vídeos aqui removendo preto, né, com um resultado bem legal. Então, se você quiser conferir, vai ser os links no box de informação logo abaixo aqui do vídeo. Bom, é isso. Clique agora aí num desses cards e vai conferir outro tutorial de remoção de preto e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá!